Então, meu trabalho, ele se inicia em fevereiro, né? ah, com essa temática, né? Do tênis. Eu sou novo na escola, né? Eu tenho apenas praticamente um ano e meio na escola, vindo de uma outra, né? Muito, muito perto. Elas são até próximas, mas de uma realidade diferente. E vendo a realidade dessa escola que eu estou agora, ah, tendo uma noção de mais ou menos como que eram as práticas, né, por conhecer alguns professores que já davam aula nela, eu tive por cuidado, fazer esse mapeamento um pouquinho mais simples. Então, vocês verão aí que eu fiz um quadro com eles, né, com relação às atividades que eles faziam, né, que eles já fizeram. Muitos alunos ali estão na escola desde o sexto ano, desde o sétimo ano, ou seja, muito tempo na escola, né? E eu constatei a falta de outras práticas, né? Então eu iniciei fazendo essa lista, perguntando para eles como eram as aulas de educação física, né? Que eles tinham. Então, basicamente, 90%, 95% responderam dessa forma, né? Que tinham aulas livres, que só tinham futebol para os meninos e voleibol para as meninas, e aulas variadas, né? Essas aulas variadas era o seguinte: a cada encontro que determinados professores tinham com eles, faziam uma atividade. Então, olha lá, no encontro, você estudava a apostila e depois ia para a quadra e fazia uma queimada. No outro encontro, você estudava a apostila, fazia algumas tarefas da apostila, ia para a quadra e rolava o futebol para os meninos e o voleibol para as meninas. E no outro, e assim por diante, né? Atividades variadas, né? E eu terminei por perguntar para eles também o que eles gostariam de pesquisar, né? Tentando conscientizá-los que estava muito empobrecida, né? Ficaria muito empobrecidas as nossas práticas se nós continuássemos dessa mesma forma. Bem, aí a gente, em comum acordo, definimos a temática tênis, né? Por curiosidade. E também porque alguns alunos que no ano anterior eu trabalhei o badminton, eles meio que cismaram comigo, que já tiveram tênis e fizeram comigo, confundindo com o badminton. Então, eu achei isso também um pouco preocupante, porque confundir badminton com tênis, né? Venhamos e convenhamos. Bom, e aí se deu que eu fiz a seguinte pergunta, né, conversando com os meus colegas do grupo também, para tentar aprofundar no mapeamento, o que eles sabiam sobre essa modalidade, né? Bom, se os alunos que tiveram aula comigo confundiram com o badminton, os demais, então, sabiam muito pouco, né? Era muito raso o que eles entendiam sobre a modalidade. Bom, nesse momento, eu perguntei para eles, apresentei basicamente o que seria, peguei uma raquete, peguei uma bolinha, aí muitos conseguiram associar, né? Alguns até falaram que tiveram uma pequena vivência no Vila Lobos, uma pequena vivência com o pai num sítio, com os pais num sítio, com as famílias, etc., né? Mas as respostas elas foram todas relacionadas com condicionamento físico e rendimento físico, né? Rendimento atlético, lógico, né? Obviamente. Bom, não sei se dá para notar no quadro que eu já venho também tentando conscientizá-los dessa necessidade de ter um outro olhar para a educação física. Então, eu coloco mal e porcamente lá, ó,
ampliação da visão de educação física, aprofundamento nos temas, né, para eu não ter que falar uma coisa em sala de aula, ir para a quadra e fazer outras práticas, ou que eles exijam outras práticas que não seja aquela abordada, né? Já vou também conscientizando eles que não é só a prática, existe toda uma relação com a sociedade, que tem de haver um olhar crítico, né? E bem aqui embaixo, não sei se vocês dá para, né, se dá para vocês entenderem que eu coloco gênero, raça e classe, né? Que um aluno ele na sala de aula ele fala, então vai ter essa relação, né? Com essas camadas aí, né, professor? Eu falei assim, vamos tentar. Bom, seguindo, aí a gente, como eles não eles sabiam muito pouco, a gente foi para as vivências, né? Eu disponibilizei os materiais, eles fizeram o manuseio dos equipamentos. Eu tive que fazer muitas intervenções com relação à segurança, né? Porque realmente eu eles nunca fizeram, né? Então aí brincavam de espadinha lá, batiam muito forte na bolinha, enfim. Queria zoar o colega, cutucar o colega, enfim. E vivenciamos alguns fundamentos, né? Vale ressaltar que das nossas conversas da aula até as vivências, eu só estou colocando já, dando um salto, porque nós fizemos de uma forma bem distribuída, a gente vivenciou o backhand, o forehand, que foi pesquisado por eles, né? Eles se interessaram, né? E foi pesquisado, e a gente foi para a quadra para vivenciar um pouco. Bom, não sei se vocês também observam, essa rede, ela é uma rede de tênis, né? A gente estava fazendo tênis com a rede de vôlei, mas muito ruim, né? E essa rede eu tive que pegar num clube que um amigo emprestou para que a gente para que nós fizéssemos essa prática e acabou também qualificando um pouco mais, porque os alunos nunca tinham tido contato. Parece pouco, né, o que eu estou falando, mas eles ficaram encantados. Também pelo fato de eu ter colocado uma faixa central, e eles, enfim, perguntaram para o que servia, e aí a gente explicou para eles lá. Bom, as vivências. Tem esse vídeo aqui, não sei se tá passando aí, Marcão. Solta ele, vamos ver. Solta. Ó, essas são as partes das vivências, uma turma somente. Vale lembrar também, desculpa não ter falado, que são turmas do primeiro ano do ensino médio, né? Ao fundo lá, eu tenho um aluno autista, o Caio, está fazendo dupla com o meu outro aluno, o Davi, muito solidário, Davi, com o Caio, né? Eles têm uma relação muito próxima, muito interessante, muito legal. Bom, essa turma, elas faziam formas de revezamento. Vale ressaltar também, vocês podem observar que tem uma galera sentada lá, a galera do celular, né? É a galera que depois eu dou uns 2, 3 gritão lá, eles vêm e revezam com esses aí que estão na quadra, né? E também participam, eles vivenciam da forma deles, enfim. Mas o celular também é um impeditivo para uma prática mais contundente. Aqui do lado tem uma quadrinha pequena, e que o professor dá aula, né? Que o professor, inclusive, está lá, ó, vivenciando uma prática com eles. É uma outra turma, tá? Só para vocês se situarem. Passar um pouquinho mais para frente.
Então, Dinho, para nós ele não passa, viu? A gente ouve o barulho da turma, mas a imagem não fica boa. Não tá boa, Marco? Não, a imagem fica parada e pulando. Ah, perdão, então. Então, se eu posso seguir em frente. Isso, por favor. Bom, depois das vivências, né, que foram inúmeras, que estão sendo inúmeras vivências, a dificuldade que a gente teve, que eu tive, né, aí falando de uma, eu vou dar uma aqui de treinador, né, porque eu vim do esporte, eu fico impressionado com a falta de consciência corporal deles, né? Assim, a gente que brincou na rua, né? A gente que teve essa vivência um pouco mais rica, no sentido de ter experimentado outras coisas, a gente tinha, mesmo nessa idade, a gente tinha um controle corporal maior, a gente tinha uma consciência maior de como usar a força, enfim, né? Ah, outra dificuldade também, aí eu tive que intervir de uma forma mais específica de como manusear a raquete, né? De como vivenciar o backhand e o forehand que a gente tinha visto nos vídeos. Ah, outra dificuldade é que as meninas elas estão se desenvolvendo. Eu não coloquei aqui nessa lâmina, mas as meninas estão se desenvolvendo, né? Com o quadril largo, com o seio, né? Já desenvolvido, e elas têm vergonha do próprio corpo, né? Muitos meninos também que estão desengonçados também, eles se colocam numa posição né, ficam mais reclusos na hora da prática corporal. Eu notei que muitas meninas, nessa imagem, vocês podem ver que as meninas colocam, né, a blusa no quadril, né, para evitar qualquer tipo de constrangimento por parte delas, né, enfim. E das regras básicas, né, a gente precisou estudar um pouco mais as regras, um pouco mais a contagem, né? Que para nós e para eles, né? Quando eles pesquisaram, eles tiveram muita dificuldade. Pensaram que existia uma contagem simples, né? De que um ponto valeria um ponto, e não 15 pontos, e não, enfim, 30, 40. Bom, eu senti necessidade, pessoal, de acordo com a nossa expectativa de aprendizagem e também com o que foi surgindo, né, nas aulas práticas, de trabalhar um vídeo com eles. E aí eu trabalhei o vídeo do Nadal e do Federer num torneio. Esse vídeo ele mostra claramente a, a torcida no tênis, né? Porque anteriormente a essa aula, uma menina falou para mim que é um esporte de elite, né? Era um esporte muito elitizado e tal, e enfim. E eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar para eles os jogos, né? As diferenças das quadras e também essa fala dessa garota ficou na minha cabeça, né? E eu amarrei esse vídeo de uma forma muito natural. Quando eles viram essa torcida, né? Eu frisei o vídeo nessa mostrando a torcida. Tiveram essas falas aí, ó. Nem o segurança é preto. Essa foi automática. Alguns outros meninos falaram assim, só os velhos da lancha. Outros falaram assim, só as grifes. Lacoste, Gucci, Nike, Rolex, né?
com essas falas, eu senti a necessidade de justificar a questão, essas intersecções que acontecem no esporte, né? Porque mais para frente, eu já tinha comigo para discutir o racismo com eles por meio do tênis, né? Por meio de algumas coisas que aconteceram justamente com a Serena Williams, com a diferença de gênero, enfim. Então, tem uma expectativa de aprendizagem que fala justamente isso, né? Essa coisa essa questão de ter um olhar crítico para o esporte. Bom, aqui eu coloquei tudo junto, mas obviamente que aconteceram separados, né? Eu trabalhei com eles lá, eu tive que, voltando aqui, eu trabalhei com eles o conceito de interseccionalidade para justamente justificar depois as aulas que eu teria falando sobre o racismo, falando sobre as diferenças de gênero e etc. Né? O que proporcionou, o que me ajudou bastante para eu trabalhar, para eu falar sobre isso durante as aulas e não ter perigo de ser confundido com qualquer outra coisa ou que eu estivesse inventando, né, algo do meu imaginário, né, sem importância. Tendo em vista que outros professores que têm outras práticas não trabalharam isso com eles, né? Não tiveram essa conversa, né? Ao longo dos nossos encontros, a gente foi falando sobre isso e sobre essa importância. Então, nesse quadro aqui, ó, eu coloco lá, né? A gente coloca, né? A raça, etnia, gênero, faixa etária, localização geográfica e tal, e fizemos uma intersecção aqui com o que acontece na sociedade, né? E justamente a escola e o esporte afetado sobre isso. Bom, essa aula aqui ela foi muito produtiva. Por que que ela foi muito produtiva? É boa, né? Essa aula aqui ela foi muito polêmica. Por quê? Porque quando eu conversei, eu passei um vídeo, eu passei um vídeo para eles sobre a Serena Williams, né? Que foi impedida de jogar com um macacão que a Nike fez para ela, em função da gravidez que ela teve, né? Uma gravidez de risco. A Nike fez um macacão para que ela pudesse jogar sem ter problemas, né, de circulação sanguínea, etc. E o presidente da Federação Internacional foi super grosseiro, né? Foi, inclusive, misógino, proibindo ela de usar o macacão, sendo que outras atletas já tinham usado, né? E atletas brancas. Bom, quando eu passei o vídeo, uma menina questionou se outras atletas já haviam usado o macacão parecido, e eu coloquei a foto dessa atleta branca, que não foi questionada à época, né? E aí houve uma discussão ali com relação a essa desigualdade, a esse preconceito, a essa diferenciação, né, que fizeram da Serena. E a Serena também tem algumas falas muito interessantes com relação ao ganho, né? O quanto que ela ganhava menos em relação aos atletas homens, né? E isso daí também foi debatido em sala de aula. Se vocês notarem aqui, tá a Tiffany do vôlei, né? A Tiffany, ela é uma atleta trans, né? E eu peço desculpas aí para os professores aí que tem, né, vasta leitura com relação a essa temática, LGBTQIA+, mas a Tiffany surgiu na nossa aula. Como? Quando a gente falou sobre interseccionalidade, eu pedi para que eles dessem um exemplo com relação a gênero. E uma menina que é gay, né, se reconhece
você reconhece, não, que é gay. Ela falou da Tiffany, né? Ela falou da relação da Tiffany com o esporte. E eu coloquei uma foto da Tiffany, do Bernardinho e da fala do Bernardinho, reconhecendo, falando que a Tiffany é um homem, né? E não uma mulher, não uma mulher. Bom, teve uma polêmica muito grande, porque alguns defenderam que a Tiffany ela não deveria jogar com as meninas, com as mulheres, e sim com os homens, eles não concordavam. Eu tive que fazer uma intervenção falando que a Tiffany ela faz um tratamento hormonal rigorosíssimo, né? Então, os hormônios que fazem a diferenciação atlética entre homem e mulher, a Tiffany, ela não tem essa vantagem. Mesmo assim, muitos acharam que ela não deveria jogar. Bom, e houve uma defesa, né, incondicional da Tiffany por parte das meninas. As meninas, elas foram muito mais engajadas nessa crítica, né, dizendo que não, que pelo fato da Tiffany ter feito o tratamento, pelo fato dela se reconhecer mulher, enfim, ela tem todo o direito. Foi muito interessante. Seguindo nessa mesma atuada, nós fomos para as práticas, depois voltamos com o vídeo do Vinícius Júnior, né, do Real Madrid. Não proposital, mas que, como ele sofreu racismo no, no jogo contra o Valência, eu não tive como não debater isto com os alunos, porque os alunos mesmos me cobraram, né, no sentido de que, professor, aquela relação que o senhor fez de interseccionalidades, né, de racismo, de gênero e de raça, de classe social, também houve com o Vinícius Júnior, não é? Porque ele sofreu racismo de uma forma muito contundente agora, né? E aí a gente teve que debater esse vídeo relacionado com os valores que a Espanha nutre em relação a essas questões raciais, né? Um menino, eu sei, gente, que não tem nada a ver com tênis, né? Mas é uma coisa assim que você não controla, né? E aí um menino que é muito fã de futebol, eu comentei, né? Ele perguntou para mim o que eu mais admirava no Vinícius Júnior. Eu falei assim, ó, nem tanto o futebol, né? Eu acho o Vinícius Júnior um jogador limitado, mas a capacidade mental dele é tão grande que eu realmente eu tiro o chapéu para ele. E ele faz o seguinte comentário, professor, mas o Balotelli da Itália, ele foi prejudicado, ele sofreu tanto racismo quanto o Vinícius Júnior, e ele atrapalhou toda a carreira dele. Então, ele trouxe esse dado histórico, né, e a turma também pediu para ver a imagem do Balotelli, e a gente essa aula foi para discutir racismo mais relacionados a Vinícius Júnior, ao Balotelli, em função do conceito de interseccionalidades que eu trouxe lá atrás. Bom, pastor da igreja, porque quando a gente comentou sobre a Tiffany, um aluno evangélico levantou a mão e falou assim, professor, eu não concordo que ela tenha que ela jogue com as meninas, por quê? Porque as pessoas trans, elas escandalizam tudo. Eu perguntei por quê, fulano? E ele falou assim, ó, meu pastor estava dando aula, estava pregando numa praça, e aí vieram duas mulheres trans e começaram a se beijar, né? E eu achei aquilo uma falta de respeito e tal, e aquela coisa, né? Perdão, ele viu num vídeo, né, que o pastor da igreja dele, enfim, fez esse culto e duas mulheres começaram a se beijar. E aí, uma menina
levantou a mão e pediu a palavra. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou assim, ô fulano, e se fossem um casal hétero, um homem e uma mulher, você se incomodaria tanto? Aí bom, preciso nem falar que a sala ficou empolvorosa, né? Enfim, foi um debate assim muito interessante, de diferentes visões, de uma forma parecia é, é, um debate até de alto nível em função do conhecimento que muitos alunos ali tinham e eu não conhecia, né? Em função do meu pouco tempo na escola enfim, conclusão, eu gostei muito da aula, né? Agora, já com relação ao tênis, a participação do professor Maurício. A gente tem um professor, eu estava correndo atrás de uma galera para dar uma aula lá, né, para que saiba mais sobre o tênis do que a gente. E o professor Maurício, o professor de história, ele sabe muito sobre tênis, né? Ele só não pratica, mas ele, enfim, ele consome, ele vai para jogos, ele assiste muito tênis, ele sabe todas as regras, ele é fã dos caras, né? E ele deu uma aula para a gente também, teórica, sobre o tênis. Os alunos gostaram muito, né? Bom, depois das aulas que eu debatia com os alunos, eu os encontrava, né, nos corredores, enfim, tanto alunos que eu dei aula, tanto alunos que eu não dei aula, que queriam ter aulas desse tipo. Então, teve uma aula que eu saí, né, essa aula polêmica que teve as conversas sobre a Tiffany, sobre a Serena Williams, etc. Então, os alunos me encontraram e perguntavam assim, professor, o senhor tem que dar mais aulas assim, com debates e tal. A gente gostou muito. Aí, assim que eu saí, eu estava na sala lá da frente, uma aluna foi lá, bateu a porta e falou assim, professor, o bicho está pegando na sala até agora, né? As discussões não terminaram ainda. E quando eu saí da sala, quem entra é a professora Gláucia. E aí uma aluna brincou assim comigo, né? A professora Gláucia tá louca porque o senhor deixou a sala debatendo.